Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, que hoje é domingo, certo? Domingo de Páscoa. Quero desejar aqui uma feliz Páscoa para vocês, tá? Mesmo para quem não é da religião e tudo mais, que seja um domingo agradável a todos. Tá? Um domingo bacana, reunido com a família, com os amigos, com as pessoas que você mais ama nessa vida, certo, família? Vamos pra cima, me sigam nas redes sociais, certo? Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo pra vocês. Vamos pra cima, rapaziada. Editor, já sabe, né? Pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, o time do Corinthians retomou aí os treinamentos, né, depois do jogo na Libertadores, a estreia com vitória em cima do Liverpool do Uruguai. Vencemos aí fora de casa, 3-0, um jogo muito importante pra gente. E a gente volta a campo no dia 12 de abril, tá, contra a equipe do Remo, fora de casa, certo? E aí, nosso time já iniciou essa preparação. O que eu tenho de entendimento? Que a gente não deva utilizar os titulares. Ou vai um time misto, tá? Para enfrentar o Remo. É um jogo fora, lá em Belém do Pará. No final de semana, a gente já pega o Cruzeiro, estreia do Brasileirão. Aí, na outra semana, certo? Já temos o Argentino Júnior em casa. Final de semana, Brasileirão de novo. No outro meio de semana, o jogo da volta contra o Remo. Tá, então a gente vai pegar uma sequência aí de 3 jogos complicados, certo? O Cruzeiro, a gente pega o Argentino Júnior, depois outro jogo de Brasileirão, para aí sim ter o jogo da volta contra o Remo, tá? Então, pelo meu entendimento, a gente não deve ir com os titulares para enfrentar o Remo lá, certo? Os titulares em campo, iniciando a partida. No decorrer do jogo, devem entrar, tá? Quem jogou mais de 45 minutos contra o Liverpool ficou na parte interna do CT, tá? Ponto importante, os jogadores ficaram de folga na sexta e aí treinaram ontem, tá? Os demais foram a campo, tá? O Fernando Lázaro comandou uma atividade aí no campo, chamou alguns jogadores da base também, tá? Para isso. E sobre o Renato Augusto, a gente fala mais à frente, tá? O retorno que a gente tem é o Bruno Mendes, que estava suspenso aí para a estreia da Libertadores, tá? Mas já está à disposição do técnico Fernando Lázaro. Bom, família, aí temos aqui a nossa parceira do canal, a 1xBet, tá? Vou deixar o cupom do John aqui no comentário fixado. Vocês vão entrar lá e vão ter 100% de bônus, tá? Com valor depositado aí até R$ 1.200. Então colocou R$ 1.000, vai ter R$ 2.000 para apostar na 1xBet. Aproveitem, tá? É uma empresa global aí com parcerias esportivas com Liverpool, Barcelona, clubes do mundo inteiro, tá? Uma empresa de confiança. E ó, eu já tô ganhando, viu? Teve gente que mandou mensagem: pô, John, já postei no Corinthians lá na estreia da Libertadores e deu certo. Então vamos pra cima, rapaziada, com a 1xBet. Tem o cupom do John aqui e o link no comentário fixado. Bom, sobre o Renato Augusto, tá? A gente já viveu essa expectativa aí do exame dele. E aí vem um balde de água fria. O Renato fez o exame ontem, no sábado. Só que o resultado só sai hoje. Não tem um horário definido para sair o resultado desse exame. Pô, não é possível que o Corinthians não consiga uma clínica em São Paulo que faça o exame e o resultado saia no mesmo dia. Não é possível, cara. O que aconteceu aí? Não, vamos fazer um exame para ir no outro. E o tempo de recuperação dele. Por quê? Se você já sabe qual que é a lesão do cara, você já inicia o tratamento específico. Se você não sabe, você está perdendo tempo esperando a informação. Enquanto você não tem a informação, você não pode fazer um tratamento. Porque, pô, é um problema no menisco. Não, é um problema na rótula. É um problema... De acordo com o problema, é um tipo de tratamento. De acordo com a gravidade, é um tipo de tratamento. Não, isso daqui é cirurgia. Não, isso daqui é fisioterapia e ele recupera em tantos dias. Mas o Renato fez o exame de imagem, já fez o exame, mas ainda não temos o resultado, tá? Então a expectativa que a gente tinha, retornando do Uruguai, não, chegar em São Paulo, né, desembarcando aqui no Brasil, já vai fazer o exame. Passou a sexta, não fez o exame na sexta.
Se ia demorar de um dia para o outro o resultado, por que não desembarcou na sexta-feira e já fez o exame? Não fizeram. Fizeram no sábado para sair no domingo. Enfim, aconteceu. Agora a gente resta aguardar, tá? Resta aguardar aí para a torcida. E pro jogo contra o Remo no meio de semana, o Renato já é desfalque confirmado, tá? Independentemente do grau da lesão, da gravidade da lesão dele, não vai para o jogo de quarta-feira. A expectativa que fica é para o jogo contra o Argentino Júnior, dia 19, tá? Então, mais ou menos aí, daqui a 10 dias. E eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por outro lado, segundo a equipe de saúde e performance, já iniciaram um trabalho preventivo, um trabalho de recuperação aí, mas seguem aguardando o resultado do exame, tá? Mesmo sem saber a exatidão, foram fazendo ali uma questão de gelo e mais, fazendo alguns testes com o joelho do Renato, mas sem o exame de imagem, sem ver o que aconteceu no tendão, em todo o joelho do Renato, não dá para cravar. Certo, família? Quero saber a opinião de vocês. Bom, e um ponto até curioso que aconteceu ontem, tá? Que reflete, obviamente, no dia de hoje. O Água Santa, que está na final do Campeonato Paulista, joga daqui a pouco contra o Palmeiras, né? O jogo da volta aí. Treinou no CT do Corinthians ontem. Ué, John, o Corinthians treinou ontem, o Água Santa treinou ontem. Sim, o Corinthians treinou às 9 da manhã e o Água Santa treinou às 11 horas da manhã, tá? No CT Joaquim Grava. Não explicaram muito, tá? O motivo do treinamento do Água Santa ter sido no CT do Corinthians, mas eles utilizaram aí, né, as dependências, a estrutura do nosso clube antes da final, que é o confronto mais importante da história do Água Santa. É um time que é muito jovem no futebol estadual, está na primeira final aí e tem a chance de hoje conseguir o título paulista, tá? Temos alguns velhos conhecidos aí da fiel torcida, o volante Thiaguinho, né, que a gente já falou dele aí na semana passada, esteve presente também no treinamento. Rodrigo San, que é cria da base do Corinthians, está no Água Santa, também esteve presente ontem aí no treinamento. E é isso, rapaziada, tomara que o Corinthians passe uma sorte aí pro Água Santa, alguma coisa aí, que a gente ajude de alguma forma o Água Santa no jogo de hoje, né? A gente sabe que influencia muito pouco nesse sentido, mas energia positiva a gente vai mandar para os jogadores do Água Santa. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Se pudessem mandar um recadinho pro time do Água Santa, o que vocês falariam? O que vocês falariam para eles? Bom, e vamos aí aproveitar que hoje temos as finais de estaduais para fazer aquela aposta na 1xBet, tá? Temos aqui primeiro o Campeonato Carioca, final Fluminense e Flamengo, tá? O primeiro jogo o Flamengo venceu, então a odd do Flamengo está mais baixa, tá pagando aí 1.11, tá? Pro Flamengo ser o campeão. Pro Flu ser o campeão, 5.9. Então o Flu perdeu a primeira, né? Tá com placar reverso e tá com a odd muito boa, 5.9. Temos aqui também mais de 1,5 gol na partida. Então, se sair 2 gols no jogo, a odd tá 1.3. Então, acho bem bacana, tá? Temos outras situações. Para fulano marcar a qualquer momento do jogo. E aí, temos também a final do Campeonato Paulista, que a gente acabou de falar. O Água Santa venceu o primeiro jogo, joga hoje por um empate. E a odd pro Água Santa ser campeão, não é nem resultado, venceu, perdeu, ser campeão. Pode perder por 1 gol de diferença, levar pros pênaltis, ser campeão? Pode. Então pro Água Santa ser o campeão, 2.7 a odd, muito bacana. Muito bacana. Colocou R$100, o Água Santa foi campeão, volta a 270. Pro nosso rival ser o campeão, 1.4. Tá? Temos odd aí também para número de gols, mais de 1,5 gol, 1.24. Tá? Então algumas odds importantes aí, gols em ambos os tempos. Rapaziada, aproveitem, viu? Aproveitem, essa odd do Água Santa de 2.7, tá chamando, hein, família? Tá chamando. Bom, e o Cantígio, tá? Falou aí no CT Joaquim Grava, entrevista pra Corinthians TV, sobre a estreia na Libertadores, tá? Foi bem tranquilo, bem objetivo. Ele falou, os jogos da Libertadores são mais difíceis. Todas as equipes se preparam bem para vencer e eu acho que a gente trabalhou muito bem e conseguimos o resultado positivo. Eu tô trabalhando para ajudar o time quando o treinador precisar. Acho que todo mundo aqui trabalha bem para quando a oportunidade aparecer, dar o máximo e foi o que eu tentei fazer.
Cara, e o Cantillo, ele vive muito de altos e baixos aqui no Corinthians. Os altos nem tão altos assim, mas de altos e baixos. Por exemplo, no ano passado, oitavas e quartas de Libertadores, o Cantillo era o titular. Lembra? Dentro da Bombonera, ele era o titular. No jogo contra o Flamengo pela Libertadores, que saiu o gol da Arrascaeta, que a bola pegou na mão do... É João Gomes, né? Ele que tá no lance. Então, assim, era um cara que era titular nos principais jogos. Depois disso, perdeu espaço que a gente nem ouvia mais falar no Cantillo. Nem ouvia mais falar. Esse ano, quase não entrou. E aí vem num jogo importante, né, de Libertadores, entra no segundo tempo, muda a mentalidade do time, a qualidade na saída de bola, foi muito bem. Só que eu comentei ontem, vi algumas pessoas até concordando também, o Cantillo é o cara que ele tem um bom passe. Na hora que você pede o Cantillo, precisa marcar, precisa esquece. Não é um cara intenso, tá? Ele é um cara com a qualidade no passe. É o cara que vai facilitar a nossa construção de jogada, o início da construção. Que vai achar o Fagner, que vai achar o Fábio Santos, que vai achar o Fausto Vera à frente, o Juliano, o Renato, tá? Quando tiver apertado, tem as inversões que ele faz muito bem. E é isso sobre o Cantillo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Hoje, ele briga por uma vaga no time titular? Quem sabe Cantillo e Fausto ou não, sem chances. Bom, e a Conmebol, certo? Divulgou aí o time da semana, o time da primeira rodada da Taça Libertadores, né? Da Conmebol Libertadores. E temos 2 representantes do Corinthians, certo? E apenas 3 atletas de clubes brasileiros, tá? Vou falar a seleção inteira, né? Vai ter até a foto aí pra vocês. O Martin Silva, goleiro do Libertad, ele era do Vasco, né? Na zaga, o Cuero, que é do Alcas, que venceu o Flamengo. O Moreno, do Independente Medellín, que empatou com o Inter. O Balbuena, do Corinthians, que fez um gol, né? Temos aí o Aquino, do Cerro Porteño. O Bejarano, que é do Bolívar, que venceu o Palmeiras. O Pabon, do Atlético Nacional. E o Matias Rojas, do Racing, da Argentina. Inclusive, o Matias Rojas foi um dos nomes que a torcida do Corinthians mais pediu pro Duílio contratar. E ele vem a público e fala, indicaram alguns nomes, mas não encaixa. Não tem as características do Renato. Enfim. E aí no ataque o Germancano, do Fluminense, fez 2 gols. O Triverio, do The Strongest, né? Que goleou aí na estreia, venceu também. E o Roger Guedes, do Corinthians, que também fez 2 gols, assim como o Germancano. Então essa foi a seleção aí da primeira rodada. Quero saber a opinião de vocês, se mais alguém tinha vaga aí do Corinthians, né? Se mais algum jogador nosso tinha vaga, ou se alguém não merecia. Eu, particularmente, não achei que a atuação do Balbuena foi, assim, espetacular para sair na seleção da rodada. Contudo, eu não assisti os demais jogos, para ver se teve algum outro zagueiro que superou o Balbuena. Então, assim, o Balbuena está na lista até pelo gol, né? O gol dele foi muito importante, isso aí a gente não discute, muito importante. Então, os autores dos gols aí do Corinthians estão na seleção da semana, rapaziada. Bom, e para você que quer fazer aí a antecipação do seu FGTS, entre em contato com a Mais Ágil, tá? Tem um contato aqui para vocês. Eles vão resolver isso de forma rápida e simples, tá? Vai cair aí na conta. Pô, John, preciso desse dinheiro para dar uma entrada aí no meu carro, pagar uma parcela do apartamento, fazer uma viagem. Não importa, a Mais Ágil vai resolver o problema de vocês. Fechou, família? Bom, e essa semana tivemos uma entrevista aí do Fábio Carilli, uma entrevista até longa, tá? Eu achei assim, com bastante falas, né, no canal do jornalista André Hernan, aqui no YouTube. Ele falou um pouco sobre o Fernando Lázaro no comando do clube. Ele falou, o Fernando é um amigo, trabalhamos juntos por 8 anos, de 2009 até o final de 2016, quando ele foi com o Tite para a seleção. Então, era para ele ser o meu auxiliar no outro ano, em 2017, né? Mas veio o convite para ele ir para a seleção e não tinha como recusar, certo? Ele falou que o Fernando Lázaro conhece muito o Corinthians, tá? Muito, muito mesmo e tudo mais. E aí entrou na parte de quando o Carilli assumiu o time. Naquele período, tínhamos um grupo desacreditado que só tinha 2 jogadores firmados dentro do Corinthians, que era o Cássio e o Fagner. O Balbuena foi criticado em 2016, o Pablo chegando, o Arana e o Maicon eram jovens e a gente não tinha ainda essa certeza sobre como iriam responder no time titular, e o Jô vinha de 7 meses sem jogar. E aí ele falou da questão que a mídia colocou que o Corinthians era a 4ª força,
certo? Ele falou, ó, então se a gente ficasse em quarto no Paulista, era o que todo mundo esperava. Então tirou uma pressão, tá? Não tinha expectativa de, o Corinthians vai entrar pra vencer. Não, era a quarta força e tal, e foi crescendo dentro da competição, certo? E ele falou, ó, entramos no campeonato muito desacreditados e surpreendemos muita gente, inclusive nós mesmos não imaginávamos. O Palmeiras era o atual campeão brasileiro, o Grêmio foi campeão da Libertadores, o Atlético Mineiro tinha um timaço, o Flamengo montando, e a gente foi bater como campeão brasileiro. Foi algo inesperado. Isso é verdade, tinham muitos times fortes naquele ano de 2017, a gente brigou com o Palmeiras, né, pelo título, fomos campeões, tinha o Grêmio que era campeão da Libertadores, o Galo com um time bom, o próprio Palmeiras que era o atual campeão brasileiro. Então assim, o Corinthians foi e venceu com, muita raça, muita qualidade, muita entrega, certo? E aí o Carille acabou fazendo uma comparação com o Fernando Lázaro, com o time que ele tem hoje nas mãos. Hoje o Corinthians conta com muitos jogadores firmados dentro do futebol, investimentos altíssimos que eu não tive. Caso de Yuri Alberto, Roger Guedes, a volta do Gil, o Balbuena voltou consagrado, tá? Temos aí o Giuliano com uma história enorme, o Renato Augusto. Se eu for falar de cada um, considero o grupo do Corinthians muito forte. Então a pressão do Fernando Lázaro é muito maior do que foi comigo. Em relação à pressão, desde o início eu comentei. Fernando é um cara preparado, que conhece, que trabalhou com grandes profissionais e é muito inteligente, tá? E ele deu uma dica, falou pro Fernando Lázaro acreditar numa linha de trabalho e numa forma de jogar, passar isso pros jogadores e manter até o fim, tá? E aí eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Isso que o Carille falou, eu concordo. Eu concordo. Na época que o Carille assumiu, o time do Corinthians não tinha um elenco tão forte, como ele falou, jogadores vindo da base, alguns jogadores desacreditados. A gente ganhou o Paulistão, ganhou o Brasileirão. Ponto. Como quarta força, era a história de quarta força. O Corinthians no primeiro turno do Brasileirão ficou invicto. Isso é histórico. Hoje, com o Fernando Lázaro, a gente tem uma situação diferente, que é um elenco mais qualificado, jogadores de nome, só que temos outras concorrências no futebol brasileiro. Temos o Flamengo, campeão da Libertadores e da Copa do Brasil, tem o Palmeiras, campeão brasileiro, tem o Galo, que na outra temporada ganhou a Copa do Brasil e Brasileirão. São os times aí que estão investindo no mercado, tá? Temos o Flu, que vem forte. Então assim, hoje a pressão é maior e é mais difícil para se bater como campeão paulista e campeão brasileiro na mesma temporada. Certo, rapaziada? Quero saber a opinião de vocês. Por hoje é isso. Amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!